Já alguma vez estivemos numa conversa e sentimos que por mais que se fale, a nossa voz simplesmente não passa? Bem, o problema pode não ser o volume, mas sim a história que está a ser contada por baixo de tudo. Vamos mergulhar nesta dinâmica oculta do poder nas conversas e tentar perceber como é que as narrativas podem definir quem ganha e quem perde, muitas vezes antes mesmo do diálogo começar. Olhem para isto. Ter um lugar à mesa. Soa bem, não soa? Promete igualdade, mas esta citação aqui, levanta uma questão mesmo desconfortável. E se a presença for só isso mesmo, uma formalidade? A ideia de que basta participar para que tudo seja justo é uma das bases, por exemplo, da mediação tradicional. Mas como vamos ver, a realidade conta uma história bem diferente. E é aqui que entramos no tal paradoxo da participação. A regra parece justa, à primeira vista. Toda a gente tem o mesmo tempo para falar. Mas vamos lá imaginar um debate. Um debate onde um dos lados já convenceu toda a gente que o outro é basicamente o vilão da história. O tal vilão não vai usar o seu tempo para expor as suas ideias. Não, vai gastá-lo todo a tentar provar que não é um monstro que o outro pintou. Ou seja, a igualdade de tempo, quando não há igualdade de poder narrativo, só serve para cimentar a injustiça que já existe. Ok, então, se dar o mesmo tempo de antena a todos não garante justiça, onde é que está o verdadeiro poder? Claramente não está no volume, nem nos minutos de fala. Está em algo muito mais fundamental. Está em quem tem o poder de escrever o guião da própria conversa. E a resposta é esta: o poder oculto das histórias. O poder não pertence a quem fala mais alto ou por mais tempo. Pertence a quem define os termos da conversa. É a capacidade de pegar na sua versão dos factos e transformá-la nos factos. É fazer com que a sua história seja aceite não como uma perspectiva, mas como a própria realidade. E perceber isto muda completamente as regras do jogo. A visão clássica olha para o poder como algo físico, coerção, força. O mediador, nesse mundo, é uma espécie de detetive que anda à procura de interesses escondidos. Mas esta lente narrativa crítica revela uma verdade muito mais profunda. A realidade não é algo fixo, ela é construída através de histórias. O poder real não é forçar alguém a fazer algo, é convencer toda a gente de uma certa realidade. E o mediador, o mediador deixa de ser um árbitro neutro e passa a ser um arquiteto. Alguém que ajuda a construir novas realidades onde todos possam de facto ter voz. Pensemos no poder como um iceberg. Aquilo que vemos à superfície, a pontinha, é a força, a coerção, a ameaça direta. Mas a massa gigantesca, invisível, que realmente move tudo, está debaixo d'água. Esse é o poder discursivo. É a capacidade de moldar a própria realidade, de decidir o que é normal e o que é absurdo. É fazer com que a sua narrativa seja tão aceite que pareça tão natural como a própria gravidade. Mas atenção, este desequilíbrio de poder narrativo não é apenas um exercício académico. Tem consequências bem reais. Quando uma história domina de forma esmagadora, ela pode ferir. E fere a sério. As narrativas têm o poder de silenciar, de apagar identidades e de fechar portas, causando danos tão reais e profundos como qualquer ferida física. Este fenómeno tem um nome muito forte: colonização discursiva. Acontece quando a história de uma pessoa se torna tão dominante que literalmente aprisiona a outra. Olhando para a imagem, o orador B já não tem espaço para contar a sua própria história. Está preso a reagir, a defender-se, a jogar num tabuleiro cujas regras foram inteiramente escritas pelo orador A. A sua voz não foi apenas silenciada, foi colonizada. E o dano desta colonização é profundo e ataca em duas frentes. Primeiro, ataca por dentro, com o que se chama consciência infiltrada. A pessoa começa a acreditar nas histórias negativas que se contam sobre si, a internalizar a ideia de que é incapaz ou irracional. Depois, ataca por fora, com a privação da oportunidade. O mundo à sua volta recusa-se a vê-la como um igual, negando-lhe o direito a ser levado a sério e a ter as mesmas oportunidades. O resultado final disto é devastador. Quando a pessoa marginalizada tenta falar, o sistema dominante não ouve palavras com significado. Ouve apenas ruído. É como tentar falar uma língua que mais ninguém reconhece. Os seus protestos não são vistos como um argumento legítimo, mas como uma interferência, um barulho sem sentido. E reclamar dentro deste sistema não muda as regras do jogo. Pelo contrário, só reforça quem tem o poder de decidir o que é fala e o que é apenas barulho. Então, se protestar é apenas fazer ruído, como é que se quebra este ciclo? A resposta não está em tentar ganhar a discussão nos termos que já existem. Está em mudar completamente o objetivo. O foco deixa de ser chegar a um acordo para se tornar algo muito mais fundamental. Reconstruir a própria capacidade de uma pessoa ser vista e ouvida como um ser humano completo. E o conceito central para esta reparação chama-se natalidade. E podemos pensar nisto de forma quase literal. É a oportunidade de uma pessoa nascer de novo dentro daquela conversa. É a capacidade de emergir não como uma caricatura ou como um problema a ser resolvido, mas como um indivíduo completo, com voz, com legitimidade.
O objetivo não é só consertar a situação, é restaurar a sua humanidade. E a principal ferramenta para este trabalho de reconstrução são as contranarrativas. Isto não é simplesmente gritar "isso é mentira". Não. É um trabalho de demolição e de construção ao mesmo tempo. É desmantelar a narrativa dominante, tijolo por tijolo, e usar esses escombros para construir algo novo. Histórias que abrem fendas na realidade aceite, criando espaço para que novas verdades possam finalmente respirar. Então, o que é que torna uma contranarrativa verdadeiramente poderosa? Primeiro, ela não pinta as pessoas como vítimas, mas sim como protagonistas complexos da sua própria história. Segundo, ela não se limita a atacar a identidade opressiva, mas recusa-se ativamente a aceitá-la. Terceiro, em vez de ser apenas anti qualquer coisa, ela constrói uma visão positiva. E talvez o mais importante de tudo, ela liberta a pessoa, quebra as correntes que a impediam de agir livremente. E há outra tática muito poderosa: a complexidade. As histórias de conflito adoram a simplicidade. Transformam pessoas em vilões e heróis de cartão. A solução é inundar a história com detalhes, com nuances, com contradições, com novas perspectivas. A complexidade, no fundo, é o antídoto para o julgamento. Quanto mais rica e complexa for uma história, mais difícil se torna manter as caricaturas e mais espaço se cria para a verdadeira agência moral emergir. Perceber tudo isto muda fundamentalmente o papel de qualquer pessoa que tente intervir num conflito. A missão deixa de ser a de um mero gestor de processos focado em alcançar um acordo, transforma-se em algo muito mais profundo e muito mais exigente. O novo mandato transforma o mediador de um gestor de acordos num arquiteto de agência. O verdadeiro trabalho não é negociar termos, mas fazer evoluir o próprio significado do conflito. É criar um ambiente, um palco, se quisermos, onde a capacidade fundamental de falar e, mais importante ainda, de ser ouvido, se torne uma realidade para toda a gente. E este pensamento final de Jacques Rancière deixa-nos com um desafio poderoso. A verdadeira libertação não é derrotar o outro, é afirmar-se como um jogador igual, no mesmo jogo, com o mesmo direito a usar as mesmas palavras. E talvez a questão que fica no ar não seja como ganhar a próxima discussão, mas sim como, em cada interação, podemos ajudar a construir um mundo onde toda a gente tenha, de facto, a oportunidade de jogar.